Olha eu aqui de surpresa, pegando todas de surpresa nessa sexta-feira. Boa sexta-feira para todas vocês, mulheres, que estão aqui, que de alguma maneira ou de outra me seguem, me adicionaram por interesse em algum dos trabalhos que eu faço. Então, eu estou aqui para conversar com vocês hoje. Então, vou guardar um pouquinho para que todas as mulheres cheguem. Espero que nesse dia chuvoso vocês estejam aí entediadas e essa live venha aquecer o coração de vocês. Já tem gente entrando. Olá, Ana, Tati, Agni, Helena, compartilhando aí. Se vocês puderem compartilhar também, chamar as mulheres para assistir essa live vai ser bem importante. Nessa sexta-feira, dia de Vênus, dia do feminino, já estamos na energia da lua cheia, então é hora de se juntar, da gente falar de coisas importantes, da gente, mostrar a nossa beleza, então, mostrar o que a gente tem de mais belo e poder estar aqui juntas celebrando a beleza do feminino também, né? Eu vim aqui para conversar com vocês sobre algo muito especial, né? Fez uma sombra. Pronto. Eu vim aqui para conversar sobre mulheres, heroínas, deusas e sagrado feminino e o que isso tem a ver, né, com as nossas vidas, né? O que isso quer dizer, o que isso quer, né? A gente ouve muito falar, né? Eu vejo muitas mulheres que vêm me procurar. Por mais que eu escreva muito, né, por mais que eu estou sempre escrevendo de alguma maneira ou de outra para explicar as coisas, mas ainda assim, né, muitas mulheres têm dúvidas, né, sobre o que é o sagrado feminino, têm dúvidas sobre o que quer dizer empoderamento, né, então eu acho que é muito importante nós falarmos sobre essas coisas, né, falarmos sobre o que é, de fato, o sagrado feminino. Eu vou só apoiar melhor aqui, para que eu possa inicializar aqui também no outro dispositivo. Então, olá, mulheres. Letícia, Karime, quanto tempo, hein? Só na internet mesmo que a gente consegue se encontrar, porque essas mulheres somem. Aí eu fico com saudade de todas. Meu lado pisciano fica com saudade de todas as mulheres. Muito bem. Nos últimos 5 anos, eu venho, estudando mulheres, estudando Sagrado Feminino e as deusas com um pouquinho mais de afinco, por conta dos trabalhos que eu faço, né? Eu sei que muitas pessoas não conhecem, eu não sou de ficar divulgando muito, né? Esse ano que eu estou começando a focar muito em fazer essa conexão, essa ponte de levar mais próximo para que as pessoas possam conhecer, para que as pessoas possam vir ter mais acesso, por isso também que está tendo os cursos online, mas eu gostaria muito de compartilhar o que eu venho fazendo nesses últimos anos, né? Oi, Beth! Beijo no seu pé, anciã amada. Nesses últimos anos, né, eu vim estudando com um pouquinho mais de afinco e foco, não que eu já não viesse antes, mas há 5 anos atrás eu decidi criar esse Devishala, né? O Devishala é o nome do trabalho que eu faço, o nome que eu dei, né, para algo que eu nem sabia muito bem o que ia ser, mas então eu dei esse nome, Devishala. Devi é deusa, Shala, né, casa, lar, então a casa, o lar da deusa. E eu não sabia muito bem onde isso ia me levar, né? Eu fiz alguns poucos encontros, né, no espaço da Simone, que é o espaço onde eu ainda faço os encontros do Devishala, que é o Marra 108, que a Simone Murilo, que é minha amiga, abriu e confiou em mim. Falou, vem aí, faz esse negócio aí, que nem eu nem ela sabia o que era, mas ela foi, e aí eu fiz 2, 3 encontros abertos,
E eu falei, nossa, que legal isso, né? E aí eu comecei a pensar e a estruturar como que eu poderia fazer um trabalho com as mulheres, com as deusas, com o sagrado feminino, um trabalho trazendo esse lado mais espiritual, da espiritualidade feminina, que é o mais importante para mim. Eu não desconsidero o outro, mas o lado espiritual é o mais importante para mim, porque há 16 anos eu estou nesse caminho do yoga, de outras coisas que então fazia sentido, e aí eu fiquei pensando como que eu ia estruturar esse trabalho, porque os encontros abertos eu senti que não ia ter uma energia de aprofundamento, né? Ia ficar uma coisa meio solta, e eu gosto de juntar e estudar junto e mergulhar junto e fazer um trabalho onde a gente possa ir construindo coisas juntas, né? Até porque eu também não tinha nada construído. Tinha conhecido pouco o Círculo de Mulheres, né? Na verdade, as minhas primeiras experiências com o Círculo de Mulheres, que nem na verdade era o Círculo de Mulheres, foi dentro de formações, né? Eu dei 2 aulas falando das deusas e de yoga para gestantes da formação da Camila Reitz, que ela me convidou, depois que eu fiz a formação, foi super legal. E aí eu senti essa força do Círculo de Mulheres, né? De dar aula em círculo, da gente poder falar das deusas. E foi a primeira vez, foi antes sequer de eu dar as aulas do já futuro Círculo de Mulheres, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, isso aqui é muito interessante, acho que tem muita coisa interessante para sair daqui, muita coisa interessante para ser trabalhada com as mulheres, e sair desse escopo que eu estava focada antes, que era só as deusas indianas, né, por conta do yoga, eu trabalhava muito com as deusas indianas, e eu estava muito imersa nisso, e eu pensei assim, eu acho que pode ser mais, né? Porque eu sempre gostei demais. Quando eu era pequena, né, eu tinha fascinação pelo Egito, pelas deusas egípcias. Como eu já contei, eu tentei estudar hieróglifos sozinhas. E eu até consegui, porque uma vez eu lembro que eu fui numa exposição e eu consegui ler as coisas que estavam escritas atrás dos sarcófagos, e eu não sei de onde saiu isso, mas isso existia e isso existe dentro de mim. E eu vim descobrindo, né, mais agora, essa conexão forte que se restabeleceu com a Isis, com a Sekhmet, com a Bast, com a egrégora egípcia, que é muito forte para mim, sempre foi. Mas naquela época eu estava muito conectada com o yoga, com as deusas indianas, com toda a filosofia aqui, né? Já são 16 anos de caminho. Então eu sentia que ali era o começo, mas precisaria de mais, né? E aí eu comecei a pensar como que eu poderia fazer. Eu comecei tipo a desenhar mesmo, a planejar como que seria essa jornada de 13 luas, de 13 meses, pensando, né, no ciclo feminino completo dessas 13 luas e dessa simbologia das 13 luas. E aí eu comecei a desenhar temas que poderiam ser trabalhados, temas que eu gostaria de trabalhar, que eu nunca tive a oportunidade, por exemplo. Então eu fiquei pensando muito baseado no desenho que eu fiz, né, das jornadas dentro do Devachala, era o que eu gostaria de ter, o que eu gostaria de ter tido a oportunidade de aprender, ou o que eu tinha a oportunidade de poder ainda aprender e compartilhar com as mulheres. Aí eu comecei a desenhar, e fazer tópicos, e ficou uma coisa gigantesca, absurda, que eu falei assim, meu Deus, isso aqui vai precisar de uma vida toda, né, das mulheres para poder estudar isso aqui comigo. E aí eu fiquei meio perdida, fiquei num lugar meio de não saber por onde começar, de tanta coisa que eu queria compartilhar e ofertar, porque nesse longo caminho de 16 anos não tinha só yoga, teve um monte de caminhos terapêuticos e caminhos espirituais que foram cruzando a minha vida, inclusive do feminino, né? Eu sempre conto essa história que quando a Ama veio para o Brasil e eu abracei a Ama, minha vida mudou, eu entrei no universo da humanização e eu comecei a acompanhar parto, a estudar e a reconhecer esse lugar das mulheres na sociedade, que era algo que eu não tinha essa consciência. Então, através da humanização do parto, eu consegui ver o sagrado feminino através de primas políticos, né, sociais, humanitários, e isso foi muito legal, né, de conseguir abrir os olhos, porque o sagrado feminino, o sagrado feminino e o feminismo, para mim, é uma coisa só, abarca todo esse universo, do espiritual ao político, né, do seu lar até o social. Então, tudo isso é presente dentro de você e na sua vida, né? E aí eu comecei a pensar, olhar para trás e ver tudo que eu tinha passado com experiência como doula, como educadora perinatal, dando aula, acompanhando parto e, né, nossa, trabalhei como consultora de amamentação, ensinando Shantala, era tudo, né? Eu entrei nesse universo como se não houvesse amanhã, assim, era uma coisa muito louca. E ali caiu muitas fichas, ali eu entendi o que era o corpo feminino, o que era a ciclicidade, acompanhando o parto, eu entendi
o que é ser mulher, o que que era, né, o que que é esse universo feminino, o que que é essa força mesmo, o que que é a fragilidade, ali ficou tudo desnudado na minha frente. Era como se naquele momento tudo se mostrasse para mim, né? E aquilo foram anos de choque, porque era algo que eu não estava habituada, né? Eu não gostava de coisas de gravidez, de bebê, de casamento, de nada dessas coisas. Eu achava, né, naquela revolta do feminismo, tipo, eu ia contra tudo isso. E aí foi um universo que se abriu assim e uau, né? Mind blowing, uau. O que que eu faço com toda essa informação? E isso voltou muito forte quando eu comecei a fazer o desenho das jornadas, né? Toda essa experiência, todo esse olhar. Então, as jornadas elas foram construídas imaginando uma grande árvore, né? Imaginando as mulheres como uma grande árvore e o que que eu precisaria trabalhar lá embaixo, como raízes, lá embaixo da terra e para a gente crescer esse tronco e né, essa copa. Então, eu fiquei pensando quando eu construí as jornadas em tudo isso. Como que isso seria construído, né? E como que isso seria trabalhado, né? Em grupo e tudo mais. E então, quando eu estava com tudo desenhado, eu pensei assim, tá bom, o que que eu faço agora, né? O que que eu faço com todas essas informações? Eu pensei também, sabe, nos chakras como uma referência. Então, eu fui pensando do primeiro chakra até o último chakra, os chakras menores, enfim, eu fiz uma piração, assim, usando um monte de coisa como referências e pensando por onde eu começava. Por onde eu começava esse trabalho que eu queria fazer com as mulheres e que eu ainda não sabia exatamente como, mas eu tinha um desejo muito profundo de fazer um caminho que eu gostaria de ter percorrido e não tive a chance, porque eu não tinha encontrado nada que seguisse dessa maneira, né? E aí, então, foi muito legal, porque eu lia bastante coisa da Mirella Faur, e eu procurei, entrei em contato com ela, e ela topou conversar comigo por Skype, que foi muito legal. Falei, mulher nem sabe quem eu sou. Mas aí ela topou conversar comigo por Skype e eu tenho até hoje os registros, né, dessa conversa. A gente ficou conversando quase 2 horas, ou até mais, não lembro. A gente ficou bastante tempo conversando e foi incrível, assim, né? Foi a partir desse lugar que eu consegui, dela dando essa atenção, desse olhar de uma mulher que já conduzia, né, círculos há tantas décadas, que ela me ajudou a estruturar. Ela falou, olha aqui, faz, né? Ela conseguiu me ajudar a colocar em ordem. Eu sou muito grata por essa oportunidade que ela teve de ouvir e instruir uma pessoa que ela nem conhecia, né? E foi muito legal. E aí, a partir daquele momento, o Devachala começou a engatinhar, né? A partir daquela conversa, eu consegui, então, com clareza, olhar e estruturar. E aí foram estruturadas os 13 meses, com as suas, né, 2 aulas mensais. Então, são as 26 aulas que eu dou ao longo da primeira jornada. E aí a primeira jornada ficou desenhada e ficou tão incrível. Eu olho hoje em dia e falo, gente... E aí foram vários percursos de erros e acertos, né? Eu falo que as primeiras turmas foram as primeiras turmas guerreiras, né? A primeira e a segunda turma foram literalmente cobaias, testando as coisas, né? Muitas coisas eu não uso mais, muitas coisas mudaram, porque eu sinto o trabalho das jornadas da heroína como algo vivo, né? Ele é vivo e ele toma forma por si só. Ele vai tomando forma conforme as mulheres vão sentando ali ao redor daquele fogo e vão construindo esses trabalhos junto comigo. Então é tudo uma construção conjunta, né? E foi muito desafiador, né? Eu não sabia o que eu estava fazendo. Que também foi muito igual quando eu comecei o yoga, né? Comecei a dar aula de yoga, eu também não sabia o que eu estava fazendo, mas o universo te coloca lá e você começa a fazer e as coisas começam a acontecer. Então, as primeiras 2 turmas foram assim, as coisas foram sendo feitas. Eu ia atrás, eu fui muito atrás, né? Ainda bem que eu sou meio autodidata, então eu fui atrás, eu ia lendo igual uma louca, né? Eu ia procurando coisas e as coisas iam surgindo para mim, ia surgindo o oráculo, ia surgindo a vivência, ia surgindo, as coisas iam aparecendo, se manifestando conforme as coisas iam sendo colocadas. E aí as vivências iam acontecendo.
Então, a jornada da heroína, para mim, ela é uma jornada inicial, né? Ela é uma jornada onde a gente começa a ter o primeiro contato com esse universo. Ela, por si só, é uma jornada heróica, né? É uma jornada que faz com que as mulheres tenham um momento de romper com todos os padrões que elas, né? Com toda a vida patriarcal inserida dentro desse paradigma patriarcal, e consigam sair, começar a aprender como que elas vão sair desse lugar para que quando elas se reinsiram novamente na sociedade, né, com esse conhecimento, com esse saber, com tudo isso que ela integra através das jornadas, elas consigam ir para o mundo patriarcal, mas sem se perder, sem se violar, sem ser, né, sem ter que entrar num papel muitas vezes né, entrando no jogo patriarcal para que ela possa sobreviver, né? A ideia era que as mulheres se tornassem mulheres que não sobrevivem na sociedade, mas sim que vivem e constroem uma realidade sem perder, sem ter que corromper a sua espiritualidade, corromper a sua essência, a sua sabedoria feminina, para que ela possa se ver inserida, né, em sociedade e conquistar as suas coisas, mas nesse lugar de corromper, onde ela vai ter que pagar muitas vezes o pato com a própria saúde, com a própria sanidade, né? Então, a ideia é que a gente oferte tudo que ela precisa para que ela possa viver inserida nesse contexto, e a gente meio que vai destruindo o sistema de dentro, sabe? É meio que um vírus que a gente joga lá dentro é meio Matrix, assim, a jornada da heroína, né? Eu vou plantando, cada mulher que sai de lá de dentro é uma mulher que vai corrompendo o sistema de dentro para fora. E que a gente corrompa o sistema e que o sistema, né, se dissolva e se torne um novo sistema atualizado, né, e que a gente viva de um lugar muito mais verdadeiro, integrado e saudável para mulheres e homens poderem viver, né, porque o patriarcado está sendo um vírus que está literalmente matando homens e mulheres, e claro que a maior vítima é sempre a mulher, né? Mas onde tem uma vítima, tem um abusador, tem a vítima, então a gente fica nessa dinâmica eterna, né? Então, essa jornada, ela foi feita nesses 5 anos, muito, ralando para que acontecesse, e hoje, na 7ª turma, é que eu olho e falo, agora tá do jeito, sabe? Tá no grau. Agora ela tá maravilhosa, né? Tá tudo certo, né? Tudo que eu vivi até agora, todas as dificuldades, todas as facilidades, todos os percalços que foram acontecendo ao longo de todas as turmas foram para a gente chegar onde a gente está, né? Então, a 7ª turma, que é a que está agora, atualmente, que está passando pela jornada da heroína, já está com um conteúdo bem solidificado, né? Eu já tenho tudo muito estruturado, o material foi todo desenvolvido e revisado ao longo desses 5 anos, né? Então, chegando nessa 7ª turma, eu estou com material super atualizado, porque eu fui estudando e aprendendo ao longo do tempo, acrescentando coisas, tirando coisas, incluindo, né, cortando, falando, não, isso aqui não precisa mais estar aqui, tem que entrar outro tema. Então, a gente passa por tudo, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente começa a jornada nos primeiros 3 meses, eu começo trazendo uma base do que é, né? Então, o que é ser mulher, o que é o sagrado feminino, o que é essa espiritualidade feminina, né? Essa mãe divina, essa grande deusa, as deusas de 1000 nomes, o que quer dizer as deusas, tanto no sentido espiritual, quanto no sentido, né, de vida, porque a gente trabalha as deusas em diversos níveis, né, nível espiritual, nível físico, nível arquetípico, nível simbólico, nível emocional, mental. Então, as deusas, elas vão percorrendo o nosso interior em diversos níveis. E aí, nessas primeiras aulas, então, a gente vai resgatando a nossa ancestralidade. Aí eu trago trabalhos com as deusas primitivas, né, as deusas que estão lá na nossa ancestralidade, ainda não corrompidas pela existência do patriarcado. Então, o que existia antes do patriarcado, a gente vai lá resgatar, e aí a gente resgata e ressignifica, por exemplo, aulas que eu considero muito importantes, que é a Eva, a Lilith, a Maria Madalena e a Virgem Maria. Então, a gente olha para toda a nossa ancestralidade e ressignifica para dar um reboot, para olhar o que a gente pode resgatar de nós mesmas de lá. E eu considero as aulas mais importantes, são as aulas que mantêm, né, como uma pirâmide, os 4 pontos mantêm isso aqui sólido e fincado, e ali a gente pode começar a criar raízes, né, as raízes do feminino em um novo solo, não em um solo patriarcal, onde as nossas raízes são, né,
praticamente corrompidas e nutridas de algo que não nos nutre, mas que vai nos definhando e nos desvitalizando e nos deixando doentes. Então a gente, né, cresce em um solo saudável, vivo, né, um solo nutrido realmente por esse feminino de um outro lugar, né? Então, todas essas deusas iniciais, elas vão dar a base e o sustento, e a partir dali a gente começa a trabalhar, e aí eu começo a trabalhar dentro da ciclicidade do feminino. Então, das 4 fases, a gente começa a trabalhar as deusas donzela, as deusas mães, ou as deusas maduras, e depois as deusas, né, feiticeiras, que são as deusas minguantes, e as deusas anciãs. Então, a gente vai passar por todos os aspectos do feminino, e, claro, cada aula vai trazer uma temática. Uau, tem gente da Suécia. Muito bom! Bem-vinda aí a todos. Estou vendo um monte de comentários aí. Bem-vindo, gente. Eu estou aqui focada em falar, mas se tiver pergunta, pode fazer, tá bom? Sejam todas bem-vindas, chamem as amigas e para estarem aqui com a gente, tá bom? Então, dentro dessas deusas, a gente vai acessar diversas deusas, a gente passa por muitas deusas, e cada deusa vai trazer um contexto, né, um contexto a ser trabalhado dentro do feminino. Eu sempre imagino a deusa como, né, como a regente de uma grande orquestra, que a gente vai passar por toda ela, né, para pegar coisas do feminino, pegar, né, os lados luminosos, pegar os lados sombrios, pegar as capacidades, os desafios. A gente vai explorar, né, em profundidade aquela deusa, e sempre tem uma temática. Então, eu sempre trago um tema que já está atrelado àquela deusa e que a gente trabalha do feminino. Então, cada deusa já traz um tema atrelado, já traz um conceito do feminino atrelado, algo que a gente tem que olhar, né, e que a gente começa a causar, né? Eu gosto de causar, eu gosto de trazer os temas para que realmente a mulher comece a, sabe, às vezes parece que é uma espiral mesmo, a gente entra num redemoinho que a gente fala, meu Deus do céu, como muitas falam, né, meu Deus, o que eu faço com isso que eu estou ouvindo, que eu estou descobrindo, que eu estou acessando, mas é exatamente, a gente precisa mexer dentro de nós para que a gente possa conseguir se desvincular de todas essas crenças, de tudo isso que a gente, né, que foi colocado sobre nós do patriarcado, que faz com que a gente veja o feminino de uma forma completamente deturpada. E só chacoalhando mesmo para que a gente comece a se desvincular das couraças, das máscaras, das ilusões, das crenças, dos paradigmas, de tudo isso que não nos permite revelar esse feminino. Por isso que muitas vezes a gente tem dificuldades com algumas deusas, né? Hoje eu tenho, né, depois estamos na 7ª turma, eu tenho umas estatísticas vendo as deusas que são mais difíceis, as deusas em que muita gente falta, e aí eu percebo como tá, né, abre o campo, e às vezes quando é algo muito, muito forte dentro do feminino, a mulherada já dá uma forma de se auto-sabotar e de não vir na aula, e eu tinha umas, hoje em dia já tá diminuindo, mas eu tinha algumas deusas que tinham uma defasagem muito alta. Eu lembro que as primeiras aulas da Lilith com a Eva foram as que tinham mais falta nas primeiras turmas, né? Nas primeiras turmas era a Eva e a Lilith, era a Kali, né? Era a Perséfone, então, assim, era a Deméter. Então, geralmente, as deusas que trazem um conteúdo muito denso a ser trabalhado, tanto nosso, do feminino individual, quanto da nossa ancestralidade, geralmente era onde as mulheres, de alguma maneira, davam um jeito de não ir. Faltei, não deu certo, mas que é uma total autossabotagem, né? Porque a gente se sabota e aí alguma coisa no nosso campo se manifesta para que a gente não vá, né? A gente culpa qualquer coisa porque não deu para ir, mas que na verdade nós, sim, alguma coisa dentro de nós engatilhou e a gente falou, opa, não vou nisso daí, porque nisso daí, né, algo vai acontecer muito bom, né? Porque geralmente quando a gente se sabota é porque a gente está perto de uma revelação muito grandiosa dentro de nós e a gente dá um passo para trás e foge, né? Foge pelo escanteio. Então, isso acontecia muito, né? Hoje em dia ainda tem, mas já não é um grau muito maior, até porque a cada turma que eu fui conduzindo, é como se as deusas fossem sendo, as deusas, as questões femininas, as mulheres fossem sendo destiladas, sabe? Então, eu até escrevi sobre isso, né? Eu percebi que, né, eu penso assim, nossa, eu já vou para a 8ª vez que eu estou passando por essa mesma deusa, fazendo um trabalho,
e passando por ela, e trazendo essa história para o campo, e acessando, quando a gente está no círculo, a gente acessa a ancestralidade ao mesmo tempo, né? Vem todo mundo para o círculo, vem a tua ancestralidade, vem você, e vem as futuras gerações, e vem tudo que está no campo do feminino. Então é uma experiência muito forte, muito maior do que a gente mesma. A gente só entende isso depois de um tempo que a gente está no círculo, que não é só isso, que não é uma coisa só intelectual, que não é uma coisa só de estudo, e que não é só uma terapia, porque não é, né? É algo muito maior que acontece na nossa vida, e a gente só vai conseguindo entender quando as coisas começam a acontecer na nossa vida. A gente fala, nossa, esse círculo não era nada do que eu pensava, porque a gente pensa de um lugar muito limitado. Eu vou lá estudar, eu vou lá fazer isso, mas o que acontece é muito maior do que a gente, porque todos os níveis nossos do feminino se abrem para o campo do círculo. E aí a egrégora que agora, porque já está no 5º ano e na 7ª turma, está muito forte, eu estou vendo os trabalhos em cada turma acontecer de uma forma muito pauleira, assim, está acontecendo muito forte e muito poderoso, que eu fico, às vezes, tipo, até, uau. Eu ainda fico, uau, deslumbrada com as coisas que acontecem, porque é incrível, porque a gente está batendo na mesma tecla o tempo todo, a gente está reforçando. Então, eu estou reforçando o trabalho toda vez que eu dou aquela aula naquele tema, com aquela deusa, com aquela intenção, eu estou reforçando aquele trabalho com as mulheres, e elas estão entrando de uma forma muito mais rápida e forte, e as coisas na vida começam a se movimentar. Então, é muito legal isso, né? Eu perceber como as deusas já estão funcionando em diversos níveis dentro de cada mulher que se junta para sentar no círculo, né? E é muito legal porque a partir do momento que você decide estar lá, tudo já começa a acontecer na sua vida, né? Antes, durante e depois. É uma reverberação muito poderosa e muito forte, né? E então eu percebi isso, né? Que cada deusa tem o seu desafio e que muitas vezes não é tão simples assim, né? Eu sempre gosto de falar que todos os trabalhos que eu faço, e a gente tirar essa ideia esquizotérica, né, de que os trabalhos que a gente faz é tudo flores e lindo e a gente só tem que pensar coisas bonitinhas, não é assim. Se a gente fica nesse lugar, a gente não acessa as nossas verdades, e as verdades é que nós não somos só bonitinhas, né? E por isso que eu fiz questão, né, e eu faço questão desde todos esses 16 anos que eu dou aula, quem é minha aluna sabe, eu faço questão de que as coisas sejam ditas da forma que elas precisam ser ditas, sem floreamentos, porque a gente precisa acessar as coisas de uma forma honesta e real, e não, né, sei lá, essas coisas estranhas que tem por aí, esquizotérica. E aí a gente fiz questão de colocar na jornada muitas aulas que passam pelas sombras, pelas nossas sombras, pelas sombras do feminino, pelas questões que a gente precisa acessar, que a gente precisa reconhecer, que a gente precisa parar de falar que não é nosso, que é do outro, que é feio, né, que não deve ser por... Então, a gente acessar a nossa existência como um todo e honrar todos os lados, né? Enquanto a gente não passa pelos vales das sombras e não abraça as nossas sombras, nós não seremos uma mulher madura e integrada, né? Seremos ainda esse lado que fica infantilizando e vendo a vida como uma coisa, um conto, né, de fadas, que não é. A vida também é conto de fadas, mas se você lembrar, no conto de fadas tem bruxa, tem coisas feias, né? Tem todos os lados. Então, a jornada ela foi feita para que a gente passe por todos os caminhos, né? Por todas as deusas, senão a gente não se integra, senão a gente não cresce, senão a gente não vai se empoderar de verdade, vai ser um empoderamento falso, um empoderamento que é só uma palavra, que é só um chavão aí que tá jogado na mídia, né, que aí, né, sagrado feminino, empoderamento, mas não quer dizer nada, porque você de verdade não fez nada, você só fala, né, e a ideia é a gente fazer mesmo, é ir lá e botar a mão na massa, e fazer, e encarar todos os seus lados, né, e perceber que isso foi tirado da gente. O patriarcado tirou isso da gente. Por isso que a gente olha para essas coisas e acha que é feio, e acha que não pode, acha que não deve, acha que a gente tem que ficar naquele lugar de boa menina. Eu tenho que ser uma boa menina, né? Eu tenho que ser a gente fica com umas coisas meio doida, né? Fica fazendo aquela... Eu vejo isso, eu fico doida, gente. Parece que as pessoas entram no caminho espiritual e precisa ficar fazendo aquela cara de... É uma cara tão estranha, uma cara tão falsa, porque ninguém é daquele jeito, né? E a gente fica assumindo papéis e cada vez mais papéis, e o papel do espiritual e o papel do bonzinho, e a gente não cresce, e a gente não acessa, e a gente não integra, e a gente não transcende, a gente não sai das garras do patriarcado, a gente fica jogando dentro do patriarcado sem sair dele, né? A gente fica preso dentro do Matrix, a gente não sai, a gente fica nos jogos
nos jogos do Matrix. Então, eu gosto de um ditado que eu ouvi, né? A gente só consegue crescer quando as nossas raízes estiverem profundamente aterradas na sua sombra. E aí a sua árvore cresce linda e forte, porque você está fincada em quem você de verdade é, porque as sombras mostram quem de verdade nós somos, né? Então ali tem a nossa verdade, né? Ali tem a nossa verdade. A gente para de viver uma mentira, a gente para de viver personagens de mentira, e a gente passa a viver a mulher de verdade que você é, né? Então é um caminho que vai precisar de trabalho, né? Vai precisar de trabalho, vai precisar querer realmente saber quem você é e se permitir ser quem você é, né? E juntas é mais fácil, porque quando nós estamos em grupo juntas, a gente tem um suporte muito maior, né? Eu me sinto muito amparada e muito fortalecida quando eu estou em círculo. Eu trabalhei muito, né? Eu trabalhei muito para que aquele círculo tivesse a força que ele tem hoje. É um trabalho que, para mim, sustentar nos primeiros anos foi muito difícil, né? Exigia fisicamente e espiritualmente muito de mim. E não que não exija ainda, mas foi um trabalho que, foi suado a cada encontro, a cada dia, eu trabalhando comigo mesma para poder fazer com que aquilo, hoje em dia, seja um lugar que a gente sinta manifestado ali. Tudo isso que eu trabalho com as deusas, eu sinto que eu tenho essa equipe, é um trabalho em equipe com essas deusas todas que sustentam o trabalho, né, e que sustentam ele da forma que ele é, né, eu confio muito nisso, não porque eu me acho foda, mas porque eu sei que as deusas são foda, porque elas são foda, porque quando a gente se permite ter o apoio delas, é incrível, a gente pode realmente tudo, porque a gente está ancorada com as nossas raízes ancoradas nela, e aí não tem vendaval, não tem tempestade, não tem artimanhas do patriarcado que te derrubam mais, né? Mas isso só se você estiver aterrada, fixada nas tuas sombras, assumindo elas como parte sua, porque o patriarcado tirou isso de nós. O que o patriarcado fez com esse lado sombrio? Ai, é bruxa, ai, é demônio, ai, é do mal, ai, é pecado, né? E aí a gente ficou com essa crença, né? E aí as deusas, muitas deusas foram excluídas, né? Literalmente expulsas, né? E taxadas como algo que elas não são, né? E aí a gente fica nesse lugar de não acessando e não honrando parte do feminino. Mas isso a gente só reconhece quando a gente desconstrói isso. Quando a gente olha, por exemplo, para a Lilith e vê que ela não é um demônio. Colocaram ela nesse lugar. Que a Hecate não é essa coisa que colocaram dela. E assim a gente vai olhando para todos os aspectos do feminino, né? Porque é muito fácil a gente ficar lá, ai, Afrodite, a deusa do amor, ai, a Tara, né? Ah, Conin, compaixão. Só que a gente não acessa a sombra. Então, que tipo de compaixão que você acha que você está tendo? Se você olha para suas sombras, para suas coisas do lado humano e acha que aquilo é tudo horrível, você não está tendo uma verdadeira compaixão. Porque se você olhar a história da Conin, você vai ver o quanto de sombra, quanto de dor, o quanto de vivência hardcore ela teve para chegar na compaixão. Então a gente tem que perceber que a gente está muitas vezes focado em olhar lá para cima sem ter, né, tá flutuando. Ou seja, a gente não tem raiz, a gente não tem embasamento, a gente não tem solo, a gente não tem ancestralidade mesmo, né? E isso a gente precisa construir. E é isso que eu busco trazer. Eu busquei, durante esses 5 anos focado no Devachala, construir essa ancestralidade feminina. Voltar a fincar as raízes nesse lugar. Porque é a partir desse lugar que a gente começa a crescer e que esses trabalhos estão agora podendo florescer. Eu fico muito feliz que esses trabalhos agora possam florescer e possam estar chegando em mais mulheres. Mas precisou de muito, muito trabalho para que eles estivessem tão sustentados pelas deusas e pelas raízes do feminino, que eles pudessem, por exemplo, agora alçar voos e virar um curso online, por exemplo, né? Sem perder, sem sair, né? Tudo que eu estou fazendo, ele vem de dentro desse fogo central que está ancorado e centrado nesse trabalho que eu sustentei e que eu sustento até agora. Então, é tudo um pedaço desse fogo que vai e é compartilhado com as mulheres. E aí, esses 13 meses, eles vão seguindo até o ápice, onde a gente fecha a jornada com um rito de passagem, que são 3 dias, onde as mulheres passam, então, pelo seu rito de passagem, por esse fechamento e abertura de caminhos, né? Onde a gente se inicia nesse caminho do feminino. E aí, eu ficava pensando assim, nossa,
mais coisas precisam ser feitas, né? É só o início. Eu sei que 13 meses parece muito, né? Muitas pessoas no começo, hoje em dia não mais, mas no começo elas falavam, nossa, 13 meses, eu não sei se eu vou conseguir me comprometer. Olha a questão do comprometimento, né? O que é o comprometimento? O comprometimento é o quanto você se ama, você se estima, você se valoriza o suficiente para manter algo que é para você. Porque o círculo, os 13 meses são para você. Então, quanto mais você se estima, quanto mais você se ama, se valoriza e se gratifica, mais eu me mantenho presente e comprometida com a jornada, porque isso é um reflexo do comprometimento que eu tenho comigo mesma. E quando a gente começa a ter isso, as mulheres também começam a se sentir dignas de se comprometer. Porque percebam como no patriarcado a gente foi condicionada a não se comprometer com a gente mesma. A gente se compromete com tudo. Com os filhos, com a família, com o trabalho, com a sociedade. A gente se exaure, a gente dá sangue. Mas pra gente mesma, ai, que difícil. A gente dá desculpa ou a gente está tão exausta de dar tanto para os outros que a gente não tem mais o que dar pra gente mesma, né? E aí a gente fica nesse lugar de as coisas não andam, né? As coisas não vão para frente porque eu entrei nesse programa de achar que eu preciso ser independente, de que eu preciso ser, né, o tempo todo alguma coisa para o outro, e eu esqueço da minha interdependência, né, do meu interrelacionamento com o todo. E quando a gente entra no círculo de mulheres, a gente entende que é isso, a gente não somos seres independentes, nós somos seres que se interrelacionam, que pertencem a uma teia, né? E aí, tudo muda. Aí eu começo a querer ir, a querer estar ali. Por quê? Porque eu faço parte. Aí vem a coisa do pertencimento. A falsa ideia da independência que o patriarcado tanto adora fazer a gente ficar atrás, né? A gente fica correndo atrás do nosso rabo, atrás da independência, é uma grande artimanha para te manter isolada, para manter o feminino isolado, para manter o feminino ilhado, né? E exausto, né? Enquanto que se a gente sai desse lugar e vai para esse lugar de inter-relação, interdependência, a gente entra na energia do feminino, que é eu faço parte de uma tribo, eu faço parte de uma comunidade, eu faço parte de um todo, eu pertenço. E aí não há mais isolamento. Aí há mulheres em círculo, mulheres unidas, mulheres que são fortes juntas, enquanto que o patriarcado quer que você seja fraca, separada. Então, são chaves que a gente vai virando e que a gente vai mudando dentro de nós e isso muda tudo. Isso muda tudo, mesmo. E a gente só entende quando a gente está lá dentro, porque olhando daqui de fora, as coisas ficam muito estranhas ainda. E talvez pareçam impossíveis, mas não são. Porque a gente está fazendo esse trabalho devagar e devagar, de dentro para fora, corrompendo o sistema. Corrompendo a Matrix, né? Então, começa a dar uns tilt, assim, dentro da Matrix e tá tudo certo, é assim mesmo. Então, as mulheres passam por essa jornada e eu olhava e falava assim, puxa, mas ainda tem tanta coisa que eu quero passar, tem tanta coisa que a gente pode ver ainda, né? E aí eu comecei a pensar na segunda jornada, porque a jornada 1 é a jornada da heroína pelas deusas e pelo sagrado feminino. É a primeira jornada, todas têm que passar por ali, porque é sair desse lugar patriarcal, como a Maureen Murdoch coloca, a primeira jornada da heroína é essa, é sair da cultura patriarcal e ser exposta em uma outra visão, que é essa visão do sagrado feminino, que é essa visão das deusas, que é esse outro mundo, é literalmente um outro mundo, simplesmente porque fizeram com que a gente olhasse para esse mundo assim, né? A gente não vê mais esse mundo, é meio Avalon, tá escondido entre as brumas, mas tá lá ainda. A gente só vai separar as brumas, e aí o mundo se revela, ele sempre esteve ali, né? As deusas sempre estiveram ali. É apenas como que eu vejo elas, de que lugar que eu vejo elas, qual é a lente que está me fazendo ver elas. É a lente patriarcal, ou é a lente do sagrado feminino, a lente da espiritualidade feminina, é a lente que a gente resgata do feminino. E aí eu fiquei pensando, poxa, ia ser muito legal, porque, né, no começo elas queriam continuar, e aí eu tentei fazer algumas jornadas para continuar, mas não era aquilo, sabe? Eu falei assim, eu tô fazendo só porque elas estão pedindo, mas não é o que eu sinto que tem que ser feito, sabe? Eu acabei indo naquele lado pisciano de, tudo bem, eu quero realmente, aí as coisas foram feitas, mas enfim, vamos vivendo e aprendendo, né? E aí, nesse ano, a jornada 2 ficou do jeito.
E aí foi feito e foi incrível. Foi com uma turma de mulheres sensacional, que juntou 2 turmas, aliás, até mais, porque tinha mulheres de segunda turma e tal. E foi bem legal. Nossa, como foi legal. Foi um prazer, assim, dar aquela jornada 2, porque sabe quando você tá lá e você fala, ah, tá certo, agora tá tudo certo. Precisou desse tempo todo para chegar nesse lugar e agora tá tudo certo. Então a jornada 2 foi sensacional, que é o que eu chamo da jornada 2, que é a jornada da heroína pelos saberes femininos. E nessa jornada 2, por que, que ela é tão tesão da vida? Porque nela eu pude compartilhar tudo que eu aprendi com outros caminhos terapêuticos. Então, assim, tinha outras deusas com algumas outras temáticas e algumas deusas que trouxeram aprofundamento de alguns conteúdos que foram acessados na primeira jornada, mas eu pude dar aula de astrologia, eu pude dar aula de florais de Bach, eu pude dar aula de aromaterapia, eu pude dar aula de ervas, de cristais, de yoga para mulheres. Então eu fui dando várias das terapias com quais eu já vivencio, que eu uso para mim e que eu trabalho também, voltada para o autocuidado feminino. Porque a minha visão é, a gente precisa estar trilhando esse caminho de verdade, vivenciando ele, de forma honesta, antes de você querer compartilhar com alguma pessoa alguma coisa. Porque senão fica da boca para fora, né? Não é uma coisa vivencial. Isso é muito importante para mim, né? Eu só compartilho aquilo que eu vivencio, senão eu não falo a respeito, né? Então, essa coisa da gente vivenciar, aí quando a gente compartilha de um outro lugar. Então, foi muito legal poder fazer isso. Foi muito rico e muito forte. Mas aí, e também tem o rito de passagem no final, que já é um outro rito, né? Rito upgrade. E aí, quando acabou, logo no mês seguinte, já me veio assim, nossa, essa jornada precisa aumentar, porque até então ela foi de 9 meses, né? E aí eu pensei assim, poxa, me veio, né? Eu não pensei, veio assim, tem que ser de 13 meses também. E aí ela tá pronta já para a próxima turma que for acontecer, ela vai ser de 13 meses, mas você só pode participar depois que você terminar a jornada 1, porque ela é uma extensão, é uma continuidade. Então agora vão ter outras aulas com outras deusas, com outras temáticas, e eu vou trabalhar com algumas outras coisas que eu também quero trazer, que eu quero compartilhar. Eu já coloquei ginecologia natural, eu já coloquei anatomia sagrada feminina para trazer a consciência de cada parte do corpo e o que isso quer dizer, mas eu vou trazer também um pouquinho, que é algo que eu já queria trazer, né, que é compartilhar um pouquinho desse lado que eu tenho de formação literária, né, formada em letras, e compartilhar também jornadas heróicas na literatura, jornadas heróicas, né, nas artes, na mídia, para que a gente possa ter na escrita, porque eu escrevo, então vai ter uma aula sobre, né, nós conseguimos dar voz, né, para a nossa história, para as nossas dores, através da escrita, através da Bridget, que está aqui do lado da minha mesa de trabalho. Eu tenho a Bridget, eu tenho a Sarasvati aqui do meu lado, então são as deusas que estão comigo. Então eu vou trazer algumas outras deusas com alguns outros contextos, e que ficou fantástico também. Eu olho e eu falo, ai, que lindeza, gente. É tudo isso que eu queria, sabe? Assim, é tudo isso que eu queria ter tido para mim, eu estou podendo ofertar, e ao mesmo tempo estou podendo passar junto com elas por tudo isso. E aí, não parando por aí, porque não é o suficiente, né? Eu tenho um lado que eu quero sempre mais. Eu fiz a jornada 3. A jornada 3, ela já foi feita em uma fase bem pequena, por 3 aulas, como uma experiência, que não deu muito certo na época. Mas aí depois eu fiz um TCC, né? Eu estava estudando o sagrado masculino dentro das mulheres, né? E aí no começo lá do Devachala eu fiz uma jornada 2 que tinha um pouquinho de sagrado masculino também, que foi aquelas experiências que não deram muito certo, né? Que eu senti que realmente não deu muito certo, mas foi bom, porque aí eu pude depois aprofundar um pouquinho mais fazendo meu TCC sobre o sagrado masculino, né, dentro das mulheres. Então, a jornada da heroína pelo sagrado masculino e pelos deuses, que eu fiz o TCC dentro da formação de condução de Círculo de Mulheres que eu fiz na época com a Patrícia Fox, e aí foi bom porque me deu a oportunidade de até uma outra pessoa também olhar, mas eu não tinha dado ainda, eu não dei mais aula sobre isso, né? E aí, do ano passado, mas mais fortemente nesse ano, ela veio muito forte agora, principalmente agora depois da aula da 7ª turma, que eu dei da aula da Atena, veio muito forte de, você vai ter que pegar isso agora e você vai ter que expandir, porque vai ter que ser 13 meses também, trabalhando com os deuses e o sagrado masculino dentro das mulheres. Não vai ser mais aquelas suas 3 aulinhas bobinha, não, tá?
Então, você vai ter que crescer e vai ter que fazer mais coisas. O TCC já tinha crescido, já daria umas 8, 9 meses. Mas tem mais coisa ainda. Eu estou estudando tanta coisa, trabalhando tanta coisa do sagrado masculino dentro de mim, que eu falei, meu, dá para fazer uma jornada incrível para as mulheres, né? E aí sim, eu acho que o trabalho vai ser feito da forma que devia ser, porque desde o começo eu sempre pensei que tinha que ser o sagrado feminino e o sagrado masculino dentro das mulheres. Eu nunca pensei que é uma coisa só. Para mim, trabalhar o sagrado feminino só é meio que ficar manca, né? E manca a gente já estava dentro do patriarcado. Eu não quero mais mulheres mancas. Eu quero mulheres que andem sobre as 4 patas e não sobre 2 apenas. Então, a forma de andar sobre as 4 patas é trabalhando o sagrado feminino e o sagrado masculino. Então, essa jornada 3, que vai ser sobre os deuses do sagrado masculino, ela está em fase agora de revisão, extensão e aprofundamento. E é a terceira jornada que você pode fazer depois de ter passado pelas 2. Isso é lindo, né? Para mim, isso é uma grande conquista, né? Que esses 5 anos foram me ofertando nesse trabalho. Eu sou muito grata a todas as mulheres que passaram, desde a primeira, desde a Simone Morilo, no Marra 108, que é onde eu faço os encontros, que acreditou em mim, antes mesmo de eu acreditar em mim, ela acreditou em mim, então vou ser eternamente grata por ela ter acreditado em mim e aberto as portas do espaço dela e falado, faz aí, né, e eu sempre fico muito abismada quando as mulheres falam, você tá fazendo isso? Eu vou lá fazer porque eu confio em você. Eu falo, esse povo confia em mim. Eu preciso confiar também assim em mim, né? E aí foi muito legal porque eu comecei a trabalhar o confiar em mim através do quanto as pessoas confiavam em mim. Foi muito interessante essa projeção, né? E a Simone abriu e aí esse trabalho começou a acontecer. E eu sou grata a todas as mulheres que desde o início se juntaram lá, também não sabendo o que era, né? E as coisas foram indo e eu aprendi muito com todos os erros e os acertos. E hoje as coisas estão da forma que estão por conta delas, por conta das primeiras turmas que se formaram e todas as turmas que foram se formando continuamente ainda se formam, né, para chegarem onde elas estão hoje, né, num lugar que é o lugar que eu gostaria que elas estivessem, que eu nem esperaria, eu não imaginava que chegaria nesse lugar onde elas estão, né. Então, eu sou muito, muito grata mesmo pelo que as deusas me permitiram fazer, confiaram em mim também, né? Porque elas confiam diariamente em mim, que eu vou lá servi-las, né? E fazer esse trabalho pelas mulheres. Então, eu sou muito grata mesmo por todas as mulheres que são a ancestralidade desse círculo, desse trabalho, desse Devachala. Cada turma que passou faz parte da ancestralidade do Devachala junto com as deusas. E isso é muito poderoso e muito forte, porque elas estão sustentando todos os trabalhos com tudo aquilo que elas deixaram. Então, é uma jornada muito profunda, é uma jornada que foi construída com o tempo, com esforço, com muito estudo. Eu estudo muito, eu vou muito atrás das coisas, e é impressionante como as coisas vão aparecendo, né? De repente eu acho um oráculo, de repente eu acho um livro, e aí vem o insight, né, das vivências, porque as vivências, na verdade, elas acontecem no dia, eu não preparo a vivência, eu sei mais ou menos o que eu poderia fazer, mas na hora as coisas vão surgindo, né? Elas vão conversando comigo e elas vão indicando, faz isso, faz aquilo, isso aqui é melhor, isso aqui não deve ser feito hoje. Então, hoje isso está muito mais forte, muito mais assentado, né? E está tudo fluindo muito melhor. Então, essas jornadas estão do jeito que eu gostaria e do jeito que eu sei, que eu confio plenamente que vocês, mulheres, vão ter exatamente tudo que vocês precisam para trabalhar com o sagrado feminino e depois com o sagrado masculino em uma profundidade, assim, que só as deusas realmente podem oferecer através de mim, sabe? É uma profundidade que realmente faz com que a nossa vida mude por completo, né? O que eu mais ouço das mulheres é que o círculo, né, que hoje em dia eu chamo de jornada da heroína, né, mas eu falo círculo porque é um círculo, a gente faz em círculo, que a jornada das heroínas são um divisor de águas nas suas vidas. Eu já ouvi isso de muitas. E eu tenho certeza que, para mim, cada turma que eu passo e cada rito que eu faço também é um momento de divisor de águas na minha vida, né? Eu passo por essas mudanças junto com elas. Então, é sempre também muito forte para mim, né? Então, são muitas mulheres, muitas heroínas, muitas deusas, né? Muito do sagrado em diversas pinceladas, né? O sagrado na vida física ou na vida mundana, como a Beth diz, né? O sagrado na nossa vida, no nosso cotidiano, o sagrado no nosso corpo, o sagrado nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, na nossa espiritualidade, no nosso espírito,
né, na nossa ancestralidade, na sociedade, na política, né, em todos os níveis, né? É um sagrado que é realmente praticado e incluído na sua vida, como eu aprendi desde o primeiro dia que eu pratiquei yoga, e eu via dos professores que, principalmente do Pedro Kupfer, que depois é meu professor querido e amado, que é o yoga acontece fora do tapetinho, né? E a espiritualidade feminina, o trabalho que eu faço com a Jornada da Heroína também acontece fora do círculo, né? A partir do momento que a gente fecha, o trabalho continua fora, ele não fica só lá, porque nem é isso que eu quero e nem é isso que eu ensino, né? Muitas coisas, né? Mas acho que foi bom até para eu refletir muito e honrar essa história, honrar esse passado, porque foi tudo isso que fez com que eu chegasse onde eu estou hoje. E eu sei que a partir daqui o Devichala está se expandindo mais, né? Estou tendo uma experiência muito legal com a turma nova do curso online da Mulher Cíclica, está sendo muito legal, né? Os feedbacks e a força do trabalho. Eu sei que a força do trabalho só pode acontecer por conta de eu ter resistido e persistido, mesmo quando tudo estava, sabe, no momento mais difícil e pior, porque teve momentos do círculo que estava bem difícil, estava bem, né? Deu até a vontade de parar, porque eu falei, talvez não seja isso, mas eu sei que foi o persistir que fez com que eu chegasse aqui hoje e com que tantas mulheres pudessem ter passado por essa experiência tão importante na vida delas e na vida do feminino como um todo, porque quando a gente trabalha com a gente mesma, estamos trabalhando com todas as mulheres que já vieram, com todas as mulheres que virão e com todas as mulheres que estão aqui na Terra agora, e com o feminino que está na Terra em todos os níveis, inclusive nos homens, né? Então é um trabalho que eu fico até feliz, porque o quanto o sagrado feminino cresceu foi o que está possibilitando os homens hoje em dia estarem trabalhando com o sagrado masculino, né? Foi essa busca das mulheres, né, por elas mesmas, por romper com o patriarcado, por, né, lutar pelos seus direitos e lutar por si mesma, por os direitos de ser mulher, de ser quem ela é, que está propiciando esses movimentos tão bonitos de homens que também estão despertando e também estão querendo, né? E é o sagrado feminino que fez isso, que pavimentou a estrada por onde hoje muitos possam caminhar, né? Então fica aqui meu convite para que você caminhe, né, com a gente, caminhe junto comigo. Eu vou começar uma 8ª turma, né? 8ª turma que eu sempre estou achando muito simbólico, agora foi a 7ª e vai ser a 8ª turma, que é o infinito deitado, que é a Lemniscata, tem um significado muito forte, então vai ser a 8ª turma, que vai acontecer agora, aos sábados, né? Eu estou com uma turma em andamento de sexta-feira, então vou abrir uma turma agora extra, que vai acontecer aos sábados, às 3 horas da tarde, 2 vezes ao mês, e ela começa dia 26 de agosto, né? Ainda tem vaga, mas já tem mulheres inscritas, eu só trabalho com 13 mulheres, então só temos 13 vagas, e ainda tem vaga, e é presencial, e é o trabalho mais que eu mais me dedico, que eu mais coloco energia, que eu mais coloco tudo que eu sou, né, ali, a cada encontro, que são 3 horas e 15 que a gente fica, né, juntas, e é um trabalho fantástico, assim, é um trabalho que, por si só, ele já acontece, né, ele já está acontecendo por si só, porque o fogo está sendo nutrido, o fogo está sendo fortalecido, e ele é fortalecido por todas as mulheres e homens com os quais eu aprendi, né, desde o momento do meu nascimento, com a minha mãe, com meu pai, com meus avós e com a minha ancestralidade, com todas as pessoas que foram me ensinando, né, seja alguma terapia, algum conhecimento, alguma sabedoria que foi ajudando a construir também a mulher que eu sou, né. Então eu passo aqui para honrar toda a minha ancestralidade, toda, né, de todo mundo que me ensinou, seja através de livro, seja através de nem saber que me ensinou alguma coisa, né, e todas as mulheres que estiveram no círculo que também me ensinaram muito sobre mim mesma, porque no círculo a gente se vê espelhada no outro, a nossa luz e nossa sombra é espelhada através das mulheres que estão ali dispostas no círculo. Eu sempre visualizo o círculo como um prisma, sabe, onde a gente vê o reflexo de nós mesmos, e às vezes esse prisma está distorcido, às vezes esse prisma está tão claro que a gente fala, meu Deus, quem é essa pessoa que eu estou vendo? Mas ao mesmo tempo nós estamos se vendo, se aprendendo e tendo essa relação, né, de mútua recepção e de inter-relação que a gente constrói ao longo do círculo. Então, se você quer saber mais, aí no vídeo mesmo tem o link para você entrar para saber mais informações, então, é só clicar ali, você vai saber mais informações.
E se você quiser saber realmente as informações completas, lá vai ter como você saber, que é só me escrever que eu passo todas as informações completas, tá? Então, se você tem alguma mulher que você saiba que possa se beneficiar dessa jornada, ou se você mesma está a fim de se dar esse presente, porque é um grande presente, lembra do Matrix, é escolher a pílula certa, então você está sendo ofertado agora a pílula certa, basta você querer tomar ou não. Então, aceitando a pílula, estou aqui à sua disposição para que você... E não é a pílula anticoncepcional, é a pílula do despertar, tá? É a pílula do despertar, é a pílula do... E não o despertar esquizotérico, tá? O despertar de verdade. O despertar de verdade, né? O despertar que só nós mesmos podemos fazer por nós. Clica aí no link, me escreve, você será muito, muito bem-vinda nessa 8ª turma, tá? Que começa agora, dia 26 de agosto. Então, topando a jornada da heroína, joga a mochila nas costas e bora lá para a gente fazer essa jornada de exploração, como escalar o Everest, só que escalar o Everest é você escalar a si mesma, não, mas nós vamos juntas enfrentar essa grande escalada, tá bom? Muito obrigada pela presença de todas que vão assistir esse vídeo depois. Então, se você vai assistir esse vídeo depois e quiser perguntar alguma coisa, tá aí os comentários para você perguntar. Obrigada para todas que estão aqui presentes agora, tanto aqui na página individual quanto lá na minha página Devishala, que também está acontecendo simultaneamente. Então, obrigada pela presença de vocês. E estou aí à disposição. Vamos fazer essa 8ª turma ser uma 8ª turma de muito poder, fazendo jus a esse número 8. Namastê.